Voltamos com mais um vídeo. Dessa vez, galera, vamos falar da mãe da Jade e do Obsidian. Sim, primeiro, antes da gente falar dos filhos, a gente tem que falar dos pais. A gente já falou do Alan Scott. Se você não viu a minha história aí do Alan Scott, sim, eu sei, ela foi resumida porque no vídeo de história do Obsidian tem um complemento à história do Alan Scott e tem um vídeo de teoria com mais um complemento do Alan Scott. Então, calma, meu jovem, calma, a gente tem que construir o conteúdo, não pode tragar tudo de bandeja assim não, tô brincando, mas a gente tem mais elementos aí pra colocar. Então, se você também quer saber a história de origem ou qualquer coisa de algum outro personagem, deixa aqui embaixo nos comentários e já compartilha esse vídeo com um amigo aí pra dar aquela moral pro canal, entendeu? Porque a Rose acaba que não é tão grandiosa assim pra poder ter uma história apenas dela, mas era preciso pra gente dar vamos dizer assim, uma definição de origem para Jade, a futura Lanterna Verde. Sim, ela vai chegar e nós vamos falar sobre ela. Então, vamos à história. Assim, ó, pra começar, a gente tem que colocar o seguinte: a Rose, ela é uma das vilãs que tem uma dupla personalidade. A outra personalidade dela chama Thorn. E ela tem acaba que essa dupla personalidade, podemos dizer que foi criada quando ela era criança. Que tudo que ela fazia de errado, ela colocava a culpa na personalidade dela ruim, maligna, podemos dizer assim. Ou talvez isso fez com que a personalidade fosse construída assim. Mas acaba que tudo que ela fazia de errado, ela colocava a culpa nessa personalidade dela, que acabou se tornando a Espinho. Sim, podemos dizer que ela seria uma versão da Era Venenosa antiga? Pode ser. Vamos colocar que talvez seja o primeiro experimento da Era Venenosa, né? Mas essa personalidade, ela tinha um nome que chamava Thorn. Então assim, quando a Rose não era a Thorn, ela era loura e tal. Quando ela se tornava a Thorn, ela virava uma versão dela ruiva. Então assim, acaba que durante muito tempo ela meio que intercalou nesse lado da vilania, podemos dizer assim. Porque ela não conseguia controlar os atos da Thorn. Então a Rose, ela acabava se transformando na Thorn, a Thorn fazia as coisas e ela ciente do que estava sendo feito, mas ela não conseguia fazer nada. Que é uma coisa comum quando a gente tem ali uma dupla personalidade. Talvez, não sei. Vamos colocar que seja mais ou menos desse jeito. Porém, a história dela começou quando ela ficou numa fase adulta. Ela começou a perceber que Thorn tomava conta do corpo dela e ela queria acabar de alguma forma com isso. Então o que ela fez? Ela acabou descobrindo a história de um botânico que estava estudando um tipo de planta diferente e ela acabou meio que se infiltrando na equipe dele para tentar usar essa planta a seu favor. Porém, a planta dava, além de, vamos dizer assim, talvez cura de algumas doenças, ela também dava a capacidade sobre-humana para a pessoa, ou seja, ela ganhava poderes. E isso fez com que a Thorn viesse à tona com superpoderes. E ela acabou matando aquele cientista que estava estudando as plantas lá. Depois que ela matou esse cientista, meio que ela começou a cometer crimes. E não demorou muito tempo para ela acabar se tornando uma vilã do Jay Garrick. Sim, vilã do Jay Garrick. Porém, no ponto mais específico da história dela, quando ela começou a ter um relacionamento com Lanterna Verde, a Rose disse para o Flash que a Thorn era a irmã dela, né? Tipo, não, ela é minha irmã é mal, eu não posso meio que controlar o que minha irmã faz. Porém, num momento oportuno lá, acabou que o Jay Garrick descobriu a verdade, que ela não era vamos dizer assim, uma irmã gêmea, e sim a mesma pessoa, porém era uma personalidade maligna. Aí foi no momento em que a Mulher Maravilha falou com o Jay Garrick, né, e o Lanterna Verde original, o Alan Scott, levar ela para uma ilha na Amazônia, onde que eles tinham um tratamento que poderia ajudar ela a se livrar da Espinho. Então ela foi levada para lá, acabou fazendo tratamento, de certo modo deu tudo certo, porém com isso ela acabou se apaixonando pelo Alan Scott, pelo Lanterna Verde, mas ela descobriu a identidade secreta dele. E aí, ela, depois de muito tempo, ela voltou para os Estados Unidos, assumiu uma nova identidade, se eu não me engano era Ilex Fox, eu acho, Florin, alguma coisa assim, Fox, Florin,
E quando ela assumiu essa identidade, ela acabou tendo um relacionamento, casou-se com o Alan Scott e aí eles tiveram um relacionamento. Porém, a Thorne queria que ela matasse o Alan Scott, mas ela não queria matar o Alan Scott. Então o que ela fez? Ela abandonou o Alan Scott, deixou ele lá sem matar ele e tal, com medo que a Thorne assumisse o corpo dela, né, e matasse o Alan Scott. Ela fugiu. Só que nesse meio tempo que ela fugiu, ela acabou dando à luz a 2 crianças, 2 gêmeos. Sim, a Jade e o Todd, se eu não me engano. Todd Rance, alguma coisa assim. Que ela acabou deixando para adoção porque ela tinha medo do que a Spinny poderia fazer com essas 2 crianças e também com o Alan Scott. Então, a partir desse momento, o Alan não sabia nem da existência dos 2 filhos. A Jade acabou sendo adotada, o Obsidian também, porém os 2 também não tinham nenhuma ligação um com o outro. Que depois a Jade foi descobrindo a história do irmão, mas isso vai ficar para o vídeo deles. Porém, no caso, a Rose, ela meio que depois disso, ela acabou trabalhando ali, sendo uma vilã por algum tempo, mas depois ela sumiu e não se sabe muita coisa sobre a personagem. Mas ela meio que fez, como um último ato de bondade, foi proteger o Alan Scott. E também acabou protegendo as 2 crianças. Por mais que seria melhor ela ter deixado as 2 crianças com o Alan. Não sei, é a minha opinião. Agora, eu quero saber de você. O que você acha dessa mãe, né, que tem dupla personalidade e poderia ter matado o pai das crianças? Seria algo diferente, mas de qualquer forma, eu achei bem interessante trazer a história dela, complementando a história do Alan Scott. Como eu falei, a do Alan Scott resumi, mas aqui já tem um elemento onde que ele levou essa vilã para ser tratada e ela foi curada, mas depois de um certo tempo ela acabou assumindo de novo a forma de Thorne, isso porque ela pegou o anel do Alan Scott. Sim, ela colocou o anel e o anel trouxe de volta a personalidade maligna dela. Só que aí o que ela fez? Jogou o anel na fogueira e foi embora, e fugiu. Então assim, ela fugiu com medo de matar o próprio marido. E isso acaba trazendo uma história bem interessante. Nos quadrinhos teve um determinado momento que o Alan Scott já estava um pouquinho mais velho, que ele se aposentou e tudo mais. Porém, ele retornou porque ele acabou usando tanto tempo o anel e a lanterna, assim, que ele acabou absorvendo a energia da estrela e não precisaria mais usar o anel. E esse poder também deu uma, vamos dizer assim, uma recalchutada no garoto. E ele voltou a ser um pouco mais jovem. E aí ele fundou a nova Sociedade da Justiça da América. Então a gente tem alguns elementos bem interessantes na história do personagem, complementando a história da Rose. E agora nós vamos para próximas histórias, que é da Jade e depois do Obsidian. Então já deixa aqui embaixo se você quer ver a história de algum outro personagem. Eu vou fazer essa sequência e depois a gente vai fazer outros personagens que vocês mandarem nos comentários. Então agora bora para o salve. Aí ó, um salve para o Bruno, um salve para o Arrowverso Center, um salve para o Diogo Daltron, um salve para a Cristina Amorim e um salve para o Felipe da Silva. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like, compartilharam o vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!